Então, ele já, com relação à assistência social, ele colocou, ele impôs, como que nós vamos, o que o legislador infraconstitucional deverá perseguir? Ele deverá perseguir legislação aos necessitados, idosos, portadores de deficiência, menores, adolescentes, pessoas carentes. Então, ele deu um recado. E ele já colocou na Constituição que deve ser criado um benefício para os idosos e deficientes que comprovem a miserabilidade. E aí, miserabilidade é um conceito aberto. E o legislador infraconstitucional, ele teria que ter feito o quê? Criado um critério objetivo. Ele aparentemente não, concretamente ele criou um critério objetivo, que é 1/4 do salário mínimo, e tem várias questões nesse sentido. O Supremo, num primeiro momento, considerou constitucional, num segundo momento, considerou inconstitucional, mas não vinculante. O que eu quero dizer com isso? Para se considerar uma norma inconstitucional, o Supremo tem que decidir o quê? Por quórum qualificado. Se esse quórum não é qualificado, o que acontece? Não vincula ninguém. Embora também nessas decisões do Supremo, ele tenha determinado que o legislativo, diante da defasagem de anos, criasse, mudasse o critério objetivo do quarto, coisa que o legislativo não fez. Há pouco tempo, com a pandemia, houve várias mudanças nesse sentido, principalmente com a questão desse direito emergencial, e mudou aquilo que era um salário mínimo, que foi colocado, que era um salário mínimo, o próprio legislador voltou atrás e colocou 1/4 do salário e colocou só em algumas questões seria um salário mínimo. Então, isso tudo aqui a gente vai ter que estudar com cuidado. E aí, a gente vai agora ver o que nós vamos seguir. Nosso curso é no sentido de seguir o quê? A Previdência Social. Vocês estão vendo a tela? Sim, não? Sim. Consegue aumentar, por favor? Sim, vou aumentar. Boa ideia, porque senão... Então, a Previdência Social, ela tem alguns requisitos que a gente deve observar. Primeiro de tudo, então, saúde e assistência, não contributivo. Previdência Social, contributividade. E essa contributividade é compulsória, tá? Então, a gente já estudou, vocês já devem ter visto na aula passada, depois da minha aula, teve uma aula de princípios, e hoje também vai ter, do princípio da solidariedade. Então, não adianta você dizer assim, olha, eu não quero entrar na Previdência, ou eu não quero contribuir. O sistema adotado pelo Brasil, por meio do seu Congresso Nacional, qual que é? É o da solidariedade. Então, essa contribuição, ela é compulsória e solidária. Então, nós estamos num sistema solidário. E nós vamos ver que, eu acho que eu já mencionei isso em outras aulas, mas vou repetir, a gente adota o quê? O sistema da repartição simples, ao contrário da capitalização. Então, o sistema da repartição simples, o que significa? Todo mundo contribui e vai para um fundo, que é o fundo da Seguridade Social, e hoje, com a emenda constitucional 103, ela deixou bem claro o quê? Que não se pode transportar o que é
exclusivo em termos de contribuição social para outras coisas que não seja a Seguridade Social. E cada subsistema da Seguridade Social vai ter que ter o quê? Os seus gastos colocados, né, bem delineados, bem transparentes, e seus créditos. Para o quê? Para aplicar para aquele subsistema. Então, a solidariedade, ela traz isso. E é ao contrário da capitalização, que muitos falam, por exemplo, que foi adotado pelo Chile, por outros países, em que a previdência, né, aí, falando do setor do subsistema previdência, que é contributivo, e que alguns países adotam a capitalização, ao contrário do Brasil, que adota o quê? A repartição simples, na capitalização seria uma poupança. O que acontece? Cada um vai ter uma conta e, ao final, conforme rendeu aquela conta, vai ser a sua aposentadoria. O sistema adotado pelo Brasil não é assim. Tanto que nós temos no regime geral, e hoje, o que não era no passado, e hoje o regime próprio também tem um teto. Ninguém vai receber acima do teto da Previdência Social, tá? Então, ninguém recebe menos que um salário mínimo, quando se tratar de benefício previdenciário, e ninguém recebe acima do teto, a não ser que tenha uma previdência complementar, tá? E aí, filiação prévia, proteção do trabalhador contra eventos causadores de necessidades, manutenção limitada do nível de vida dos trabalhadores, equilíbrio financeiro atuarial. Então, vamos já ver aqui a contributividade, que a gente acabou de ver. Se todos contribuem, todos têm cobertura previdenciária, tá? Garante proteção ao segurado e desonera o Estado de arcar com custos de atendimento àquele que não pode trabalhar em razão da ocorrência das contingências, necessidades ou necessidades enumeradas na Constituição. O que quer dizer isso? Lembra quando a gente falou em contingências, eventos e riscos sociais? Então, para alguns autores, se fala em contingências, necessidade. Para outros, se fala em risco social. Para outros, se fala em eventos, tá? Eu vou querer aqui, eu vou mudar sempre, vou voltar para a carinha de vocês, porque senão eu não vejo vocês. Vamos lá. Depois eu volto de novo. Então, está todo mundo me vendo. Então, essa nomenclatura, contingências, eventos, riscos sociais, cada autor fala uma coisa. Eu não estou entrando na profundidade, eu dei a ideia para vocês, tá? Isso num curso mais aprofundado, poderíamos dizer, cada autor, qual é o entendimento dele, o que ele quer dizer com isso. Então, para vocês não ficarem de fora dessa terminologia, e se alguém falar dessa terminologia, vocês já ouviram falar. Então, vocês sabem que para uns é risco social, para outros é contingências, para outros é evento, tá? E isso nós vimos na semana passada. Até aqui, tudo bem. Dúvidas? Querem fazer perguntas? Não querem fazer perguntas? Já vi que eu vou ter que cutucar vocês. E aí, então, quem garante proteção ao segurado desonera o Estado, né? Essa contributividade, ela vai garantir para todos. Então, isso significa o quê? Que se alguém, no seu primeiro dia de trabalho, sofre um acidente, ainda que ele não tenha contribuído, ele vai ter direito a um benefício previdenciário. Ele teria que contribuir, mas vejam, justamente por isso que ele acaba não tendo essa proibição, quer dizer, ele consegue participar e receber. Contribuições previdenciárias, aquilo que eu falei, como é que é?
Professora, eu tenho uma dúvida. Não sei se encaixa em direito trabalhista ou previdenciário, mas caso de o empregador, por negligência, não fizer o registro na carteira e o empregado, tipo assim, por questão de dias mesmo, ele fez tudo o registro, mas no dia do acidente o empregado ainda não estava registrado, ele tem o direito ainda dessa recorrer à previdência? Tá. Boa pergunta, você só se antecipou ao momento, mas é boa pergunta. Então, na realidade, o que que é? Quando a gente fala em filiação obrigatória, a gente está, é uma terminologia, tudo a gente tem terminologia técnica. O que que significa estar filiado obrigatoriamente à Previdência? Quem exerce atividade laborativa já está filiado à Previdência Social. A gente vai ver que existem algumas nuances nisso, mas quem está afiliado à Previdência, ele, embora, que nem eu dei o exemplo aqui, embora ele ainda não começou a contribuir, mas ele já é o primeiro dia dele, ele já está afiliado à Previdência. Agora, o Matheus deu um bom exemplo, ele falou assim, olha, por alguns dias não foi registrado. Ele vai ter um problema na Justiça do Trabalho, ele vai ter que mostrar que existia uma relação empregatícia na Justiça do Trabalho. Uma vez que ele demonstre na Justiça do Trabalho que ele tem essa relação de trabalho, ele é o quê? Protegido pela Previdência. Agora, eu preciso dessa prova de relação, eu vou esperar uma decisão da Justiça do Trabalho para pedir um benefício previdenciário? Não? Não. Eu acho que não, professor. Acho que devido à urgência... Deixa eu voltar. Eu quero ver a cara de vocês e ver os talvez nomes. Você possa fazer... Aí vamos lá, quero ver as respostas. Quem que falou não? Então, ele já está afiliado à Previdência Social. Eu não disse que o direito previdenciário hoje ele é autônomo. Por exemplo, houve um acidente. Ele não estava registrado, como o Matheus falou, mas ele tem direito a um benefício acidentário, vamos dizer assim. E ele foi pedir lá no INSS, e o INSS falou assim, não juntou, não trouxe nenhum documento. Ele trouxe o quê? Ele trouxe prova testemunhal, que ele está trabalhando, que ele estava trabalhando lá, mas ninguém nem fizeram o que a gente chama no direito administrativo, né, dentro da Previdência, de processo administrativo, né, justificativo, a questão de justificação, uma relação de justificação. Ele não trouxe nada. Ele trouxe, mas o INSS nem quis saber. Então, ele vai no judiciário. O juiz que tem competência para decidir a questão previdenciária, ele pode reconhecer que aquela pessoa tinha uma relação de trabalho? Eu estou esperando uma resposta. Se ele juntar provas de que tinha, talvez sim. Sim. Há algum tipo de tutela de urgência que pode requerer, professora? Como é que é? Há algum tipo de tutela de urgência que pode ele possa recorrer? A tutela de urgência exige o quê? Você já está na questão processual. Querer pedir pela tutela, você pode, mas o que para ela ser admitida, o que você precisa fazer? Tipo, a demora do processo, né? O perigo da demora do processo e a... Tá, isso tudo é teoria, tudo isso é genérico. Eu quero prova. Como que você pode obter uma tutela de urgência? O que se exige? É como se fosse uma criança. Ele vai ficar sem trabalhar, não vai ter como se sustentar, então ele precisa de um... O juiz, vamos voltar, o juiz que tem competência para decidir o benefício previdenciário, o Adolfo, acho que foi o Adolfo, falou assim, não, ele pode reconhecer. Ele tem competência para reconhecer a questão relação trabalhista?
Cabe à Justiça do Trabalho, professora, comprovar o vínculo? Sim, mas isso não impede ele ir pedir o benefício na justiça competente para o benefício previdenciário. Eu não estou falando quem é a competente para não entrar em muitas coisas, porque tem umas coisas aí no caminho que a gente vai precisar discutir. Não vou discutir na primeira aula. Pergunta, professora, por favor, que eu caiu na internet. O juiz que é competente para decidir o benefício previdenciário, ele é competente para decidir sobre a relação trabalhista? No meu ver, sim. Ah, é? Sim. Tá. E essa decisão dele faz coisa julgada para a Justiça do Trabalho? Não. Então, ele vai decidir em que sentido? Se ele tem direito ou não de receber o benefício, e enquanto isso, o processo... Mas ele tem que reconhecer que existia uma relação de trabalho para ele conceder o benefício, porque senão não dá. Isso ele reconhece através do registro do trabalho, não é? Sim, mas se o Matheus está dando o exemplo de que ele não foi registrado, como que o juiz vai reconhecer? Ele seria como questão prejudicial, professor? Até que, nossa, ele já teve aula antes, né? Até que, enfim, com uma questão prejudicial. É uma questão incidente. Então, o juiz vai ter que decidir, mas a gente ainda não resolveu o problema do Matheus, porque o Matheus veio já aqui. Ele não pode pedir em tutela antecipada? Poder, ele pode, mas para ser concedido, o que precisa? Vocês ainda não me disseram. A pessoa precisa ter a pessoa precisa ter contribuído com a Previdência. Tá, aparentemente tudo bem. Tá, se ele tiver contribuído, tudo bem. Aí já a gente teria a prova cabal que ele é contribuinte, que ele é segurado. Tudo bem. Mas vamos supor que porque na realidade, se ele é empregado, é ele que contribui? A gente está entrando em outras áreas. O empregador. O empregador não registrou ele. Esse é o exemplo aqui. Pergunta difícil de prova. É pergunta do dia a dia de vocês. Quando vocês forem trabalhar, vai ser o dia a dia de vocês. E aí, para vocês terem a tutela antecipada, eu preciso ter o quê? Verossimilhança. Eu tenho que ter prova. Se eu não tiver nenhuma prova escrita, o que eu preciso primeiro? Eu preciso produzir uma prova oral. O fulaninho foi trabalhar no primeiro dia, ou como o Matheus falou, uns dias depois. Ele trabalhou 5 dias, vamos supor, e não foi registrado. Sofreu um acidente. E o INSS nega, por quê? Porque ele não foi registrado, até agora o empregador fez corpo mole, não registrou, está ali. E aí o advogado entrou na Justiça do Trabalho, ele não pode esperar a Justiça do Trabalho decidir. Então, ele entra na Justiça, vamos dizer, federal, né, para obter um benefício previdenciário. Ele quer receber o auxílio-doença acidentário ou o auxílio-doença previdenciário. Não vamos entrar no seara de qual auxílio é. Mas ele quer receber. Então, ele tem que comprovar o quê? Que ele é segurado. Ele é segurado empregado. Então, ele vai trazer testemunha. Fala assim, fulano trabalhava, ele ainda não foi registrado, já existe uma ação na Justiça do Trabalho para comprovar essa relação. Eu trago testemunhas. O juiz que vai decidir o benefício previdenciário, ele não é competente, como vocês falaram, mas ele decide incidente tanto, e não faz coisa julgada para a Justiça do Trabalho ou para qualquer justiça. Ele vai decidir incidente tanto, que ele reconhece aquela relação trabalhista para conceder, em tese, um benefício previdenciário. Agora, vejam bem, a tutela antecipada que o Matheus fala, você pode requerer, mas se você não trouxer a prova, é só falar o que está escrito na lei, não é provar, é trazer documento. Você pode até trazer uma declaração escrita das pessoas.
e que essas pessoas, eventualmente, por exemplo, faz uma prova escrita, declaro para os devidos fins que conheço o fulano, que o fulano estava trabalhando, que sofreu um acidente, e essa pessoa trabalha lá e junta, inclusive, a carteira de trabalho dele. Isso é tentar colocar de uma forma a aprovar para poder tentar obter uma tutela antecipada. Mas só ficar na alegação sem trazer um documento e ainda necessitar provar por meio oral, não vai obter tutela antecipada e nem cabe falar em mandado de segurança, tá? Deu para entender? A gente vai entrar nisso quando a gente fazer uma diferença entre filiação e inscrição. A filiação é uma terminologia que vocês têm que ter em mente que ela é abstrata. Tanto abstrata que a gente já falou, aquele que exerce atividade laboral, ele já está afiliado. Eu não preciso nem de documento, papel, nada. Ele está afiliado lá e ele é garantido. Tá? Agora, eu vou formalizar isso por meio de inscrição. Tá? E aí nós vamos ter que fazer umas diferenciações com o tipo de segurado. Porque aquele que tem empregador, quem que paga a contribuição dele? O empregador, vocês já mesmo falaram. Quem é esse empregador? Direito tributário. É o substituto. Ele é o responsável por pagar a contribuição social. Aí vamos supor que é o que mais acontece, infelizmente, é o que mais acontece. O empregador registra, coloca lá que descontou a contribuição social, nunca remeteu para a Previdência Social. Ele vai responder por crime. Tem crime isso, do empregador que não remete a contribuição social para a Previdência Social. Aí um dia este segurado vai se aposentar, ou ele vai querer um benefício previdenciário. Aí ele vai lá no INSS, ele vai requerer administrativamente. Ele chega lá no INSS, o servidor do INSS olha lá o CNIS, fala assim, não tem nenhuma contribuição aqui, o senhor não pagou nenhuma contribuição. Tá, eu sou empregado, eu sou da empresa tal, minha carteira de trabalho. Não me interessa, o senhor não tem contribuição, não vai receber aposentadoria. Tá certo este servidor do INSS? Não, tá. Tá errado. Por quê? Porque o servidor do INSS, ele tem que olhar lá. No CNIS, não contribuiu, isso é um problema da fiscalização, porque era responsabilidade do substituto tributário fazer isso. Então, ele vai responder por crime, vai ter que ter fiscalização, não o empregado. Agora, se esse não é empregado, quer dizer, ele não é empregado, ele é o que vulgarmente a gente chama de contribuinte individual. Ele é o próprio dono. Ele é advogado, ele é dentista, ele é médico, ele não está vinculado a nenhum empregador. A responsabilidade em pagar a contribuição social é de quem? Dele mesmo. Dele mesmo. Não pagou, dançou. Não aposenta. Não recebe benefício previdenciário. Vocês entenderam a diferença? Isso, vocês vejam quantas matérias a gente já viu aqui. Processo civil, administrativo e tributário. Vocês viram como que tudo isso daqui está interligado? Então, daí a importância de vocês estudarem tudo para depois vocês fazerem este link. Olha, a moderna terminologia, né? Então, nós estamos vendo aqui as características da Previdência Social. Então, a gente viu que ela exige a contributividade, se todos contribuem, todos têm cobertura previdenciária. E essa contributividade, o que ela traz? Ela garante a proteção ao segurado e desonera o Estado de arcar com os custos de atendimento àquele que não pode trabalhar em razão de contingências de risco social. Então, contribuições previdenciárias, elas formam um fundo destinado, olha que aqui, destinado, saiu errado.
Já pulei aqui, deixa eu voltar. Então, aqui vocês leiam destinado. Forma um fundo destinado ao financiamento das prestações previdenciárias. E não pode ser o quê? Deficitário. É o que nós estamos vendo agora. Nós estamos na beira de tudo ser deficitário. Por quê? Se nós tivermos um sistema previdenciário deficitário, compromete todo o sistema e aí ninguém vai receber benefício, não vai receber previdência, não vai receber nada. Então, tem que ir para um fundo e este fundo fazer uma divisão. Igualitária? Não, nunca vai ser igualitária. Por isso que nós temos teto, por isso que aquilo que você recebe não é aquilo que vai receber quando aposentar, eventualmente em alguns benefícios previdenciários, tá certo? E aí, nós temos também essas contingências, como que elas estão na Constituição. Elas foram um pouco alteradas. Então, o que nós tínhamos antes da emenda 103? A Previdência será organizada sob a forma de regime geral, em contraposição ao regime próprio dos servidores públicos, de caráter contributivo, que nós vimos, filiação obrigatória. Então, uma vez que está exercendo uma atividade laborativa, a filiação vai ser obrigatória. E aí vai ter que essa previdência social observar o quê? Critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atender nos termos da lei. Aí vem a emenda e altera. Ela não fala nos termos da lei, mas ela fala na forma da lei. É a mesma coisa. O que nós tínhamos antes da emenda? Cobertura dos eventos. Veja, eventos, dos riscos sociais, das contingências, doença, invalidez, morte, idade avançada. O que saiu? Saiu a morte. Doença e invalidez são agora denominadas incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. E manteve a idade avançada, tá? Então, hoje, nós continuamos tendo, por parte do legislador constituinte, uma previsão de eventos que o legislador infraconstitucional deve observar. Só que agora muda-se a nomenclatura. Hoje não se fala mais em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Se fala em incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e a incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, tá? E agora não se faz mais uma diferença entre a aposentadoria por tempo de contribuição, como tinha antes, ela não existe mais. Mas a gente ainda vai falar em aposentadoria por tempo de contribuição, porque tem muita gente que tem direito adquirido, e aí a gente vai ver isso no futuro, como que a gente lida com isso, tá? A própria Constituição, ela proíbe... Fala. Não, com essa reforma da Previdência, não houve a unificação dos regimes, o regime dos funcionários públicos não ficam no teto também do regime geral? Também, é o que eu falei, eu já falei no começo da aula. O teto, hoje, é para os dois. Regime próprio e regime geral. Teto da Previdência é para os dois regimes, tá? Também, dentro da Previdência, há proibição de adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de aposentadoria no regime geral e também no regime próprio, tá? Então, essa proibição de adoção de requisitos e critérios diferenciados, ela só é permitida para o legislador constituinte. Então, ou seja, nenhuma lei, ou lei complementar ou lei ordinária, poderá trazer critérios diferenciados, a não ser que a Constituição já tenha aberto uma exceção. E aí a gente vai ver isso aonde? No artigo 201 da Constituição, parágrafo 1º. É proibido a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, com exceção, vamos ter uma ressalva, e aqui já temos uma ressalva, nos termos de lei complementar. Isso já existia antes, mas a emenda deixou isso mais claro.
Deixou mais claro com relação a isso, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição, distintos da regra geral. O que quer dizer? Só a lei complementar vai ter a possibilidade de alterar a regra geral. A regra geral no tocante ao quê? A idade e tempo de contribuição, tá? Então, vai ter que vir uma lei complementar. Porque o que a emenda fez? A emenda vem e altera a idade. A emenda vem e altera o tempo de contribuição. Antes, nós tínhamos um tempo de contribuição de 30 anos de contribuição para os homens, 30 anos de contribuição para as mulheres, 35 anos de contribuição para os homens. Hoje, isso não existe. 40, se quiser ser a integralidade. Então, isso daí, pode haver uma aposentadoria antes disso? Pode. E aí vai ser um cálculo diferenciado, tá? Mas isso a gente vai estudar lá na frente, tá? E aí, também, no parágrafo 1º, inciso 1º, o que a gente já tem? É uma diferenciação, aquilo que só a Constituição poderia fazer, com relação ao deficiente previamente submetido à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Isso já havia, mas a emenda, ela traz essa avaliação que estava já na Lei Complementar 142, tá? Então, essa diferenciação já existia na Constituição para o deficiente. Então, o deficiente, ele poderá ter uma aposentadoria antecipada, tá? Mas vai ter que se submeter a essa avaliação. Também vai ter uma aposentadoria diferenciada para aqueles que exercem atividade que exponha a pessoa a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, proibida a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Vejam, a emenda pega e faz o mesmo erro que a Constituição de 88. Ela vem e disciplina matéria que estava disciplinada em lei ordinária, que foi recepcionada como lei complementar. Então, vejam, a 8.213, ela já menciona a aposentadoria denominada especial para aquelas pessoas que exercem atividade que era exposta, né, que é exposta a agentes químicos, físicos, biológicos. Então, elas tinham uma aposentadoria menor, tá? E num tempo menor. Elas continuam tendo? Sim, só que isso foi alterado. Hoje, essa atividade tem que ser exclusivamente que vão contra a integridade física. Antes, você poderia ter uma soma desse período que exerceu a atividade, que expõe a pessoa a agentes químicos, físicos e prejudiciais, somado a uma atividade comum. Então, você teria um período aparentemente menor, porque essa atividade valia mais. Hoje, com a emenda 103, não vale, tá? Isso a gente vai estudar lá na frente. É para mostrar para vocês que aqui existe uma diferença. Aqui existe, para essas duas atividades, para o deficiente e para atividades insalubres, exige o quê? Lei complementar. Só que a lei complementar, ela veio posteriormente, porque para o deficiente não existia. Então, é a lei complementar 142. Para atividades insalubres, ela já existia na 8.213. Então, essa parte foi recepcionada como lei complementar. Agora, se houver alteração, que pode, vejam, aqui pode haver alteração, se houver alteração, vai ter que ser por lei complementar. Tudo bem? E mais uma questão, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição
ou o rendimento do salário do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário mínimo. Então, vejam bem, aqui é bem importante. Nenhum benefício, nem tudo é benefício, tá? Como o salário família, ele é bem inferior ao salário mínimo. Então, tem que ser benefício previdenciário, poderá ser inferior ao salário mínimo. Eu falei do auxílio acidente. O auxílio acidente decorrente de acidente do trabalho, ele é 50% do salário de contribuição. O salário de contribuições, decorem por enquanto, é o salário da pessoa, é a remuneração da pessoa. Em direito previdenciário, a gente vai denominar ele de salário de contribuição, porque ele é a base de cálculo para incidir a contribuição social. Então, ele se denomina salário de contribuição, tá? Então, vejam, nada poderá ser inferior ao salário mínimo e nada poderá ser superior ao teto da Previdência, tá? Então, existem 2 parâmetros, mas a gente tem que observar o que é benefício previdenciário, tá? Outra proibição é a filiação a regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante do regime próprio de previdência. Então, deixa eu ver a carinha de vocês. Não, vocês fogem de mim, eu não vejo o que vocês estão fazendo. Então, vejam bem. Então, temos 2 proibições aqui bem claras. Ninguém vai poder receber um benefício inferior ao salário mínimo e ninguém vai poder receber nada acima do teto da Previdência. O teto está mais ou menos 6 mil e pouco, o salário mínimo é 1.100, alguma coisinha. Então, esses são os parâmetros, tá? E também nada vai poder ser atrelado, a própria Constituição já coloca, a salário mínimo. Então, você não pode atrelar nada a salário mínimo, já está inserido na Constituição essa proibição, tá? Nós vamos estudar, tá lá na frente, daqui a pouquinho a gente vai estudar, mas aí para vocês entenderem, os segurados, eles se dividem em segurados, né, obrigatórios, nós vamos ter uma gama, e segurados facultativos. Então, facultativo é aquele segurado que ele quer fazer parte da Previdência Social porque ele quer ter um benefício previdenciário, ele quer ter uma garantia previdenciária. Exemplo, dona de casa. A dona de casa, ela exerce uma atividade. Ninguém pode dizer que a dona de casa não exerce. Às vezes trabalha mais que qualquer um, mas ela não exerce uma atividade laborativa remunerada. Então, quem é segurado facultativo não pode exercer atividade remunerada. Ele pode ser até rico, entre aspas. Pode ser, ele herdou propriedade, ele tem terreno, ele tem casa, ele tem carro, mas ele não recebe atividade remunerada, ele não exerce atividade remunerada, então ele pode ser segurado facultativo, como a dona de casa, tá? E aí, o que vai acontecer? Aquilo que a gente estudou agora há pouco. A filiação só vai se dar a partir do momento que houver a contribuição. Aí você está filiado à Previdência Social, tá? A inscrição e o pagamento da contribuição social, elas têm que ocorrer primeiro para depois ser filiado à Previdência Social. Tudo bem? Dúvidas? Não? Nenhuma dúvida, certo? Deixa eu pôr aqui para grande. Então, filiação a gente já viu. Então, aí a gente vai fazer uma pequena diferenciação entre regime geral e regime próprio. Então, o regime geral é caráter obrigatório, contributivo, está lá no artigo 201 da Constituição que nós vimos. Natureza solidária, repartição simples, que eu já expliquei no começo da aula. E esse artigo 195, deixa eu ver se eu trago, porque é melhor vocês verem. Vamos ver se eu deixei aqui o artigo 195 da Constituição. Será que está aqui?
Ah, deixei aqui. Todo mundo está enxergando? Sim ou não? Sim. Tamanho tá bom? Então, o que dispõe o artigo 195 da Constituição? Que Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. O que quer dizer isso? De alguma forma, a sociedade vai participar da Seguridade Social. Quando a gente fala participar, é contribuir. Mas não é só a sociedade, pessoas, também os recursos provenientes do orçamento, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. E aí, o 195, eu não vou entrar aqui, vocês vão estudar lá em Direito Tributário com o professor Daniel, vocês vão saber tudo sobre contribuição lá com o professor Daniel, mas vocês têm que ter uma ideia de como que essa Seguridade Social sobrevive, né, da onde que vem. E aí nós temos também aqui a questão da solidariedade tributária, tá? Não é só aquela solidariedade adotada pelo sistema da Seguridade Social, pelo Congresso Nacional. Então, vejam bem, a sociedade de forma direta e indireta. Direta, o empregador vai contribuir. O empregador, a empresa, a entidade a ela equiparada, todo mundo vai contribuir. De que forma? Eles vão contribuir a contribuição social incidente sobre a folha de salários, sobre ou a folha de salários, ou a receita, ou o faturamento. Aqui, receita ou faturamento são sinônimas, tá? Então, vejam bem, quando a gente fala de incidência de contribuição, é incidência de contribuição dos empregadores sobre a folha de salários, faturamento e lucro, e do empregador e do empregado também, tá? O empregado também vai colaborar nessa história dos trabalhadores, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência, não incidindo, só não vai incidir contribuição na aposentadoria e na pensão daqueles que são do regime geral, porque no regime próprio, mesmo aposentado, incide contribuição social. Tá? Então, vejam, a contribuição está sempre ali. E mesmo o aposentado do regime geral, que continua a trabalhar, ele recebe a pensão dele, a aposentadoria dele, e continua a trabalhar, vai ter contribuição para pagar, mesmo que ele não tenha mais benefícios, tá? Então, vejam a importância aqui da questão contributiva, tá? Quando eu coloco essa questão... não, a tela saiu. Deixa eu voltar. Vou colocar a tela de novo. Então, caráter obrigatório, contributivo, natureza solidária, repartição simples, solidariedade, que a gente acabou de ver, o valor da contraprestação é voltado para o financiamento de todo o sistema, e não exclusivamente em benefício daquele que contribuiu ao sistema. Por quê? Porque o nosso é de repartição simples. Regime previdenciário, então, é um conjunto de normas que regem os sujeitos da relação jurídica previdenciária e disciplina os requisitos para a concessão das prestações e dos benefícios previdenciários. Bom, para a gente entender ainda dentro do regime geral, e que modificou, vocês são muito novinhos, mas nós tínhamos uma situação diferenciada. Droga, isso daqui a gente não pode mudar, porque ele sai do lugar. Tá. Então, o que nós tínhamos no passado? Nós tínhamos só o INSS, e o INSS concedia benefícios e também regulava a questão das contribuições sociais. Hoje, ou desde 2007, pela Lei 11.457, foi criada a Super-Receita, e o INSS não tem mais a competência de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, o INSS hoje só cuida do quê? Dos benefícios previdenciários,
tá? E aí nós temos, dentro do regime geral, um caráter obrigatório e contributivo. Todos os trabalhadores da iniciativa privada são automaticamente filiados ao sistema, exceção do facultativo. Por quê? O facultativo, ele tem que fazer o quê? Se inscrever. E também aqui tem uma outra pessoa que também tem que se inscrever. Quem é? Aquele chamado autônomo no passado, que é o contribuinte individual, tá? E aí, dentro dos planos previdenciários, nós temos os planos básicos, regime geral, regime próprio, plano de seguridade social dos congressistas e os planos complementares. Então, tem a previdência complementar dos servidores públicos e a previdência complementar privada, que pode ser aberta ou fechada, tá? O regime geral é obrigatório para os trabalhadores em geral, exceção para os titulares de cargos públicos e militares, que são filiados ao regime próprio, de competência da União e administrado hoje pelo Ministério da Economia, né? Desde a reforma ministerial de 2019, nós temos essa alteração. O regime geral, ele visa conceder o quê? Cobertura necessária para a manutenção de uma vida digna. E aí nós temos um teto, que é aquilo que o colega falou, que hoje esse teto não é só para o regime geral, é para o regime próprio também. E o teto hoje está em R$ 6.433,57, nessa portaria, né, aqui. Antes era de 6.111 e agora passou para 6.433. E que só poderá ser ultrapassado em hipóteses excepcionais que a gente vai ver no futuro. O INSS, a gente viu que ele é uma autarquia criada pela 8.029 de 1990, é a fusão do antigo IAPAS, que era o Instituto de Administração Financeira, com o INPS, tá? Hoje a gente só tem o INSS. E a quem vai competir só administrar os planos e benefícios e serviços do regime geral. A Lei 13.341, né, transferiu o INSS do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que passou a exercer a supervisão ministerial da autarquia. E em 2019, passou para o Ministério da Economia. Então, nós tivemos essas mudanças muito recentes. Então, hoje o INSS é supervisionado pelo Ministério da Economia, tá? A principal função administrativa do INSS se reduziu ao plano de benefícios, né? Não está mais cuidando da questão tributária, que é da Secretaria da Receita Federal. Regime próprio é o obrigatório para os servidores públicos efetivos da União, dos estados, Distrito Federal e município, bem como os militares, caso tenham sido criadas pelas respectivas entidades públicas, né? E aí a gente vai parar por aqui, tá? Tudo bem até aqui? Todo mundo já entendeu? Sim? Dúvidas? Professora, pode falar. Eu ouvi falar que parece um único. Não entendi nada. Fala, não. A tua fala está saindo cortada. Fala de novo, Adolfo. Você está... Mas não é você, deve ser a internet, alguma coisa está saindo cortada. Eu não entendi sua pergunta. Fala de novo. Não. Eu ouvi falar que nessa reforma da Previdência, não sei se foi feito agora ou não, né? Ou se pretende fazer, que iam fazer um regime único. Que não ia ter mais esses regimes específico para regime geral, regime especial dos funcionários públicos, tem um regime único abarcando todo. Por enquanto, não. Por enquanto, nós temos regime próprio e regime geral. O regime único é dentro do regime próprio. Nós temos um regime único, ou seja, nós temos uma lei federal que regulamenta o serviço público, tá? Entendi. E que não
pode ser criado um outro regime único. É para isso ser agora. O grande problema são os municípios no tocante à questão do regime próprio, tá? Por quê? Porque eles que devem arcar com o quê? Com o orçamento desses servidores. E aí acaba fazendo algumas coisas que não existem. Dizem que é regime próprio e, na realidade, é regido pela CLT. E aí quem vai pagar a conta? O governo federal, o INSS. Então, e aí que a gente tem que ser um regime único. Por enquanto, não tem isso. Por enquanto, se fizer essa diferenciação, por enquanto, não aparece. O que nós vamos ter é uma reforma administrativa. Aí é uma outra coisa, tá bom? Acho que isso por enquanto, não. Uma coisa é regime geral e uma coisa é regime próprio. Regime próprio, qual é a diferenciação entre regime geral e regime próprio? Básico. Regra geral. Teto. O teto é igual. Como que se ingressa no regime geral e como que se ingressa no regime próprio? Por concurso. Por concurso público. Então, permanece. É concurso público. O teto, ele existe nos dois. O que vai acontecer para se manter tanto no regime próprio como no regime geral? Vai existir sempre existiu, ela está mais enfatizada e está regulamentada. Para complementar aquilo que se ganha hoje, você tem que pagar uma previdência complementar. Para o servidor é obrigatório. Ou você fica no teto e você paga a previdência social, ou você paga uma previdência complementar e sai da previdência social. Tá? Agora, no regime próprio, é previdência, a não ser que você queira fazer uma previdência, aí você particularmente vai num banco e faz uma previdência complementar. Tá? Existe uma série de detalhes que a gente precisaria estudar particularmente. Mas até aqui todo mundo entendeu? Claro? Professora, eu queria... Fala, quem está falando? Eu queria só confirmar, quando a senhora... Isso. Quando a senhora falou do artigo 201, parágrafo 5º, então é vedada essa filiação porque a pessoa já está exercendo uma atividade remunerada e daí não poderia contribuir para, né, além do regime próprio, contribuir para o regime geral também. Seria porque... Exato. Essa é uma boa pergunta. O que acontece? Nós vamos estudar tipos de segurados, mas vamos deixar isso bem claro. Os segurados se dividem em segurados obrigatórios e facultativos. Facultativo é quem não exerce atividade remunerada. Se eu estou no regime próprio, isso significa que eu exerço atividade remunerada. Eu prestei um concurso para ser escrevente, para ser procurador, delegado. Então, eu exerço atividade remunerada. Se eu exerço atividade remunerada, não posso me inscrever como facultativo em outro regime. No passado, era possível. No passado, muito distante, era possível. E também, o que se confunde, no passado, era possível, e no passado também se permitia, havia a possibilidade real de eu exercer durante um bom tempo no regime próprio, me aposentar no regime próprio, ou ao contrário, eu exercer uma atividade no regime geral, me aposentar no regime geral e prestar um concurso e trabalhar e eventualmente receber uma aposentadoria no regime próprio. E aí eu ter essas duas aposentadorias, tá? Por enquanto, não existe uma vedação de receber essas duas aposentadorias. Vai ter na questão da pensão, isso aqui é mais para frente. Hoje não existe uma possibilidade real, a não ser que a gente viva muito, tá? A realidade não permite, não que, por enquanto, o sistema não proíbe, vamos dizer assim. Tudo bem? Tudo Mais bem, dúvidas? Obrigada. Fala.
um juiz, por exemplo, que dê aula numa instituição privada. Então, se ele se aposentar como juiz, ele não pode receber também como professor. Depende. Se ele é juiz, ele vai receber pelo regime próprio. Se ele exerce como professor atividade privada, regime geral, ele pode. Se ele tiver pode receber em cada um, desde que ele tenha o tempo. Ah, entendi. Agora, você pode perguntar uma outra coisa. Ele está como juiz, como promotor, lá no regime próprio. E ele exerce, mas aí ele exerce no mesmo tempo. Ele poderia levar, o que pode acontecer, e que muita gente acontece, é o seguinte: eu exerci durante um tempo a atividade de professor e não me aposentei no regime geral, e prestei o concurso. Eu quero levar, é a reciprocidade. Então, eu levo. Isso daí, vice-versa. É só eu obter uma certidão do regime geral e levo para o regime próprio, ou o contrário. Eu estou no regime próprio, fiquei lá como procurador muito tempo, mas não consegui me aposentar. Tá, eu pego uma certidão e vou advogar. Regime geral. E aí, na hora de me aposentar, eu levo esse tempo para o regime geral e me aposento pelo regime geral. É a reciprocidade. Hoje existe, nós vamos estudar lá na frente. E está nesse artigo 201. O que mais? Eu acho que a senhora falou, mas eu só